Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde para você, viu? Seja muito bem-vindo. Você aí no YouTube também, muito bem-vindo, viu? Sou Marcos Ortiz. Estamos abrindo os microfones da Rádio Web Planeta Guarani nessa quarta-feira, 12 de junho de 2024. Dia dos Namorados, né? Então, na abertura desse programa, deixar aqui os meus desejos de um feliz Dia dos Namorados para todos os bugrinos e bugrinas que nos acompanham. Que os seus companheiros ou companheiras sejam agraciados aí com muito amor, muito carinho, muita atenção, né? Atenção essa que muitas vezes a gente negligencia, né? Por conta do Guarani Futebol Clube. Você que pode comemorar do lado da sua namorada, ou do seu namorado, ou do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, enfim, assim seja. Aproveite bem esse dia. Tá? Eu sei que eu posso até estar prejudicando aqui a nossa audiência e tal, mas curta o Dia dos Namorados, a noite dos namorados, né? Ao lado do seu companheiro ou da sua companheira, faça esse dia ser feliz, porque vale muito a pena. Vou agradecer aqui pelo companheirismo da minha companheira, né? Sempre do meu lado, entendendo. Ontem ficou até 10 e tanto da noite esperando pra gente jantar, né? Pra podermos depois descansar. Às 5 da manhã já estava em pé para ir dar aula, né? Então, parabéns, viu, meu amor? Feliz Dia dos Namorados para você. Como eu disse ontem, repito hoje, né, para ela, você é o meu presente, tá? Obrigado, tamo junto e vamos tocando. E para vocês todos aí, namorados e namoradas, né? Eternos namorados, eternas namoradas, feliz Dia dos Namorados, tá? Que o dia seja agradável, que marque bons momentos para você na sua relação, que você possa colher grandes frutos aí, né? Nessa relação de amor que você vive aí com o seu parceiro ou com a sua parceira, viu? Feliz Dia dos Namorados, tá? Gostaria de fazer um discurso mais bonito, mais apaixonado, mas a paixão pelo Guarani Futebol Clube nesse momento me proíbe até de palavras bonitas, cara. Eu não consigo. Eu tento encontrar palavras aqui para colocar a situação do Guarani e não consigo. Por exemplo, hoje eu acho que nós teremos um programa bem mais curto, porque falta pauta, falta assunto para falar do Guarani Futebol Clube. A gente está ficando repetitivo, eu sempre disse isso desde a origem da Rádio Web Planeta Guarani, eu sempre disse que essa rádio surge como uma trincheira do Guarani Futebol Clube, ela surge para defender o Guarani Futebol Clube, não para atacar o Guarani, né? Mas ultimamente é o que nós temos feito, não atacado o Guarani, mas atacado o que está acontecendo no Guarani, né? Quanto mais tempo nós passamos falando aqui, é impossível falarmos bem do Guarani Futebol Clube. Isso vai diminuindo a rádio naquele conceito original. A rádio surgiu para isso, né? Me lembro quando a gente começou, a gente falava assim, olha, para falar mal do Guarani já tem bastante gente aí na imprensa, né? Então, vamos tentar falar bem. O problema é que de um ano para cá, sobra pouca coisa para falar bem do Guarani, né? A gente falou muito bem naquele momento do Humberto Louser, quando o time brigava pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, até pelo título, né, em algum momento da competição. Mas é muito pouco, né? É muito pouco para quem tem sonhos, para quem tem planos, para quem tem projetos, falar só aquilo do Guarani, né? Foram meses ali de um alívio, de uma tensão diminuída, para depois voltarmos a essa dura e triste realidade que a gente está vivendo, vemos o Guarani na última colocação numa Série B de Campeonato Brasileiro. Não combina com o Guarani, não combina com o torcedor do Guarani. O torcedor do Guarani merece muito mais do que isso, merece respeito, né? E respeito é tudo que nós não temos nesse momento, vindo dos lados do Brinco de Ouro da Princesa. Então, vou tentar passar uma mensagem aqui para as pessoas que comandam o Guarani. Senhores,
Nós temos milhares e milhares de torcedores apaixonados espalhados pelo mundo. Não é só pelo Brasil, não, é pelo mundo mesmo. A nossa audiência mostra aqui torcedores de vários lugares do mundo acessando essa rádio para ouvirem falar do Guarani, para terem notícias, informações, para comemorarem ou para lamentarem resultados do Guarani Futebol Clube. Essas pessoas merecem carinho, elas merecem respeito, elas merecem atenção, elas merecem dignidade, elas merecem a capacidade de poderem sonhar. Vocês tomaram isso dos torcedores do Guarani recentemente. A capacidade de sonhar. Quem de nós consegue sonhar? O sonho do Bugrino hoje é que ele continue minimamente onde ele está. Né? O Bugrino já não sonha com algo mais, com algo melhor. Ele sonha simplesmente em continuar onde está, porque olha onde nós estamos. Nós vimos acompanhando a formação do elenco do Guarani. O trabalho do Juliano Camargo no começo do ano, nós dizíamos aqui, olha, esse elenco é curto, esse elenco está mal montado, são muitas promessas. O Guarani fez um campeonato paulista daquele jeito, né? Não quero me lembrar do paulista, né? Mas daquele jeito, escapando do rebaixamento na última rodada. Partimos para uma remontagem desse elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Poxa, e nós todos aqui, nós, os nossos ouvintes, os nossos comentaristas, todo mundo era meio que unânime em falar. Lógico, tem uma exceção ou outra, tem uma análise diferente ou outra, tem um torcedor que quer acreditar mais do que o outro. Né? Mas todos nós aqui, inclusive eu, em alguns momentos cheguei a dizer, olha, eu vejo algumas boas peças chegando, alguns jogadores promissores chegando, né? Mas quando nós nos deparamos com a realidade, unanimemente, o elenco é mal montado, o elenco é curto, não temos opções, não conseguimos variação de jogo, faltam jogadores em posições-chave para o Guarani, falta um primeiro volante, faltam zagueiros. Prova de que faltam zagueiros, se nós tivermos a confirmação da ausência do Douglas Bacelar e do Léo Santos, nós teremos 3 zagueiros profissionais para a partida. Né? O Pedro Henrique, que estreou na última rodada, o Ryan, que a torcida não aguenta ouvir falar, e o Lucas Adel, que era um jogador descartado pelo Guarani, e que, de repente, por intervenção do ex-técnico Claudinei Oliveira, teve o seu vínculo estendido com o Guarani Futebol Clube. São os 3 zagueiros que nós temos. Temos um outro zagueiro da base. Foi recém-promovido aí na Bacia das Almas para compor banco de reservas. E nós falávamos aqui, nós somos zagueiros. Nós precisávamos de um primeiro volante, nós falamos o tempo todo, falta ao Guarani um primeiro volante, um volante de marcação, um volante que possa fazer a cabeça de área, aproximar os blocos do Guarani, fazer o Guarani jogar de uma outra forma. Não veio. Nós dizíamos, falta um atacante de beirada de campo, falta muita coisa para esse elenco do Guarani. E os jogadores não vieram. Vocês, com a sua teimosia ou com a sua negação da realidade, fizeram isso. Aí eu pergunto, nós começamos a temporada com Humberto Louser. Humberto Louser foi embora sem conseguir resultado. Do Humberto Louser nós passamos para o Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira foi embora também sem conseguir resultados. Apostamos no Júnior Rocha, né? Um treinador que tinha feito uma campanha aceitável, né, com a Inter de Limeira. Aceitável. Levou a Inter para a segunda fase? Levou, mas aí temos que lembrar, a Inter de Limeira ganha do Guarani no Brinco de Ouro com um gol marcado no último instante da partida. O Guarani termina com 10 pontos, a Inter com 15. Se o Guarani não perde aquele jogo, ou se ganha aquela partida, o Guarani teria 13 pontos e a Inter teria 12. Seriam 2 campanhas tão ruins quanto. Né? Aí trouxemos o Júnior Rocha, não conseguimos resultado. O Júnior Rocha foi demitido também. Agora estamos mais uma vez, né, pela terceira vez, sai Humberto, não, pela segunda, né, sai Humberto, vem Claudinei, agora sai, terceira, né, sai Claudinei, vem Júnior Rocha, e agora sai Júnior Rocha, vem quem? Nós estamos no mês de junho, gente. O mês de junho começou agora. É a terceira vez nesse ano que o torcedor do Guarani vive essa aflição de não saber quem é o seu treinador, quem será o seu treinador, quem a diretoria está planejando. Vive esse mundo de especulações trazidos pela imprensa todo dia, trazendo novos nomes e tal. Será possível que vocês não enxergam que vocês estão no caminho errado, que vocês estão conduzindo o Guarani de forma errada e equivocada? Será possível que a razão de vocês é maior do que a emoção dessas pessoas todas que precisam de carinho, de atenção, precisam de comprometimento, precisam de assertividade vinda de vocês? Será possível? Será que a amizade, o grupelho que vocês uniram aí para tocarem o Guarani Futebol Clube é maior do que, eu não sei quantos torcedores o Guarani tem, mas do que as centenas de milhares de torcedores que o Guarani tem espalhados pelo mundo?
Ao certo nós nunca saberemos o número, mas estima-se, né, em centenas de milhares de torcedores espalhados pelo mundo. Será possível que vocês são maiores do que toda essa massa? É isso que eu gostaria de propor. Uma reflexão para vocês. Para vocês aí, vocês do Conselho de Administração do Guarani, vocês da gestão do Guarani Futebol Clube, vocês todos que trabalham no Guarani, que decidem os rumos do futebol do Guarani. Vocês são maiores do que todos nós que estamos aqui do outro lado, sofrendo, aflitos, desesperados, com noites mal dormidas, com discussões familiares muitas vezes, porque o saco está tão cheio de pensar em Guarani, que aí um parente fala alguma coisa, você vai lá e dá uma resposta atravessada, um amigo fala alguma coisa, você vai dar uma resposta atravessada. Vocês são maiores que todos nós? Não, vocês não são, vocês são pequenos perto da gente. Pequenos, vocês deveriam ser torcedores. Vocês deveriam entender o que sente o torcedor do Guarani. Mas não, vocês fecham-se nas suas casquinhas de amendoim e tomam decisões e mais decisões equivocadas. Tá? Li há pouco uma matéria no portal Carlos Batista, né, o carlosbatista.com.br, onde se diz que o Chay novamente vai ser colocado em disponibilidade no mercado, na abertura da próxima janela. Mas é um Chay que já estava em disponibilidade no mercado lá atrás. Né? Um Chay que por intervenção do técnico Claudinei Oliveira, não sei por que motivo, né, foi colocado à disponibilidade no elenco. E aí vocês reintegraram o Chay, continuamos, olha, a reintegração do Chay para o Campeonato Brasileiro começa no mês de abril, né? Então nós já temos abril, maio e agora junho, são 3 meses de salários a mais. Pô, mas não apareceu nenhum clube interessado, mas nós nos esforçamos nisso. Veja, vocês não têm convicção de nada. Vocês não têm convicção de nenhum ato. Vocês não têm convicção de nomes, vocês não têm convicções de treinadores, vocês não têm convicções de jogadores, vocês não têm convicções até de executivos de futebol. Veja o perfil dos 2 executivos que nós temos no Guarani hoje. O Danilo Silva, jovem, início de carreira nessa área, um grande jogador, um grande ex-jogador. Mas novato na área, e um outro executivo de futebol que é um perfil exatamente oposto, uma raposa do mundo do futebol, um ex-jogador também, um bom ex-jogador, né, o Toninho Cicílio, um ex-treinador, mas que já estava há muito tempo no mercado encostado, mas trabalhou na Portuguesa, na Série A2, ou nós queremos voltar para a Série A2 para termos todo o potencial do Toninho Cicílio explorado. E agora vem essa fumaça, já falei ontem, repito hoje, não existe nenhum acordo entre Guarani e Rodrigo Pastana nesse momento. Não existe. Pode existir daqui a algum tempo, pode. O futebol é imprevisível, tudo pode acontecer no mundo do futebol. Impossível no futebol é Deus pecar e a piruada ser campeã de alguma coisa que preste. Tá? Mas nesse momento não existe. Parem de criar cortinas de fumaça. Tratem o problema do Guarani com a seriedade que ele merece. Tratem o problema do Guarani com a seriedade que ele merece. Eu não vou falar do tema agora, eu vou deixar para falar desse tema no comentário do Cleiton Vendemiato, que aborda o tema, então a minha resposta vai ser dada lá no momento do comentário do Cleiton, vocês vão saber qual é o tema que nós vamos abordar. Mas deem respeito a essas pessoas, um pouco de respeito ao ser humano, né, que está por trás de todo torcedor. Por trás de todo torcedor tem um ser humano, e esse ser humano precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de comprometimento da parte de vocês. Façam alguma coisa pelo Guarani, ou então saiam do Guarani. Se vocês acham que não tem mais nada a dar, nada a fazer pelo Guarani, saiam do Guarani. Deixem o Guarani é maior que vocês, ele vai sofrer, vai pastar. Administrativamente falando, uma renúncia em massa, uma saída em massa do CA, pode ser um caos. Mas é um caos passageiro, que também vai passar. Como vocês um dia também passarão pelo Guarani Futebol Clube. Essa é a nossa esperança, né? Aliás, é o motivo que mais nos motiva aqui a ligar o microfone todos os dias. Saber que tudo isso um dia passará, tá? De forma feliz ou infeliz, não sei, com o Guarani mantido na Série B, com o Guarani rebaixado para a Série C, não sei. Mas vocês passarão. Vocês passarão, tá bom? Peço desculpas, pessoal, eu não consigo mesmo. Nós não temos assunto. Nós vamos falar do quê? Nós vamos falar dos desfalques do Guarani? Nós vamos ter um técnico interino no banco de reservas.
O Guarani demitiu seu treinador no sábado ou no domingo, né? Dizem no domingo, mas certamente foi no sábado. E não tem a capacidade de contratar um treinador, nós já estamos na quarta-feira. Não tem nome, não tem nada. O Guarani demite o treinador sem ter um outro treinador em mente. Porra, todo mundo sabia que o Júnior Rocha cairia a qualquer momento com esses resultados horríveis que o Guarani vem tendo. Futebol é resultadista. O próprio Toninho Cecílio admitiu que o Júnior Rocha estava condicionado ao resultado. Não existe médio prazo, longo prazo comigo, eu sou resultadista. Tá aí, o Júnior Rocha caiu, era o Jaboti na árvore. Ninguém sabia como ele chegou lá, mas todo mundo sabia que ele ia cair de lá. E vocês sequer tinham uma alternativa. Vamos mandar o treinador embora. Aí a gente resolve aqui nas nossas reuniões quem vai ser o novo treinador do Guarani, sob prejuízo do Guarani não ter treinador. Mas tem o Marcelo Cordeiro. Gente, uma aposta, um ilustre desconhecido como treinador ou como auxiliar. Como ex-jogador, pode ter sido um bom ex-jogador, mas como treinador e como auxiliar, um ilustre desconhecido. Olha o que vocês estão fazendo com o Guarani. Vocês conseguem melhorar isso? Se vocês conseguirem, tudo bem, melhorem. Se vocês não conseguirem, vão embora, deixa para outro. Alguém chega aí e toca esse negócio. Pior do que tá, não sei se vai ficar, tá? Não sei. Ou vocês melhoram, ou deixam para alguém, porque piorar eu acho difícil. Vem pro WhatsApp, meu amigo Bugrino, vamos falar do Guarani, eu quero ouvir a sua mensagem, a gente vai ouvir os comentários pré-gravados dos nossos dois comentaristas no programa de hoje e tal, mas vem pro WhatsApp, você é a estrela principal do nosso programa. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Como sempre, no oferecimento deles, os nossos parceiros patrocinadores que nos mantêm firmes e fortes na labuta como bons filhos da pátria. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19 97409 0875. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19 99 608 0124. Massa Boa Alimentos Congelados, Salgados, Pão de Queijo. Fale já com Roger pelo WhatsApp 19 997583686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Sou com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. Clínica Sou, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasou.com.br. Grande abraço a todos eles, ao Dr. Pedro Basti Jorge, ao Dr. Rafael Basti Jorge da Clínica Sou. Um grande abraço, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Ao Roger Aires da Massa Boa Alimentos Congelados, muito obrigado, Roger, pela confiança no trabalho da Rádio Web Planeta Guarani. Ao Leonardo Gonçalves, da Green Lion, Gráfica e Comunicação Visual, muito obrigado pela confiança no trabalho da Rádio Planeta Guarani. Ao Mário Nucci, nosso mais novo integrante aqui do leque de parceiros, da GM Tendas e Galpões, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, Mário, e por ser também nosso ouvinte assíduo. Aliás, todos eles são, né? O mais importante de tudo, além de parceiros da rádio, são ouvintes, são pessoas que vivem o dia a dia do Guarani conosco e do mesmo jeito que nós vivemos, com essa intensidade e essa paixão. Nós temos aqui o maior leque de bugrinos, patrocinadores do rádio brasileiro, viu? Disso vocês podem ter certeza. São poucos, mas são bugrinos fanáticos como nós e que nos ajudam a fazer. E a você, meu amigo, estamos no segundo mês daquela ajuda de vocês lá no mês passado, tá? Estamos tocando, tentando no nosso esforço comercial aqui viabilizar a rádio para que a gente não precise mais passar o chapéu. Mas se precisar, mês que vem a gente volta a se falar, hein? Ai, 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 ai. Vamos começar aqui repercutindo o que temos de mensagens? Vamos lá, então. Primeira mensagem é um áudio, o áudio do Guilherme Sampaio. É o áudio nosso de cada dia nos dai hoje. Solta a voz, Guilherme. Fala, Ortiz, boa tarde a todos os irmãos bugrinos, um feliz dia dos namorados aí para todos os casais, em especial para minha esposa, né? E, Ortiz,
vamos lá, contar um fato aqui curioso. Você falou da rádio e tal, do propósito, né? Esses dias eu tava ouvindo aí no Bluetooth aí, na caixinha de som e tal, tava alto ali na JBL ouvindo, e você tocou aquela vinheta lá do filme, né? Espera de um Milagre, né? O cara lá gritando socorro e tal. A mulher tá ouvindo, falou, nossa, mas o que é isso que você tá ouvindo aí, gritando aí do filme, né? Eu falei, não, é da rádio, né? Do Planeta Guarani e tal, que eu tô ouvindo. Eu falei, por que vocês estão tocando isso aí, né? Aí eu falei, não, dá uma olhadinha aí no Google aí, ó, tabela Série B do Campeonato Brasileiro. Ela olhou e falou, nossa, meu Guarani tá em último? Eu falei, tá, Guarani tá em último. Agora você entendeu o porquê da vinheta? Eu falei, agora deu pra entender. Ela falou, mas vocês são tudo louco mesmo. Meu Deus do céu, como que vocês conseguem acompanhar, aguentar isso? Vocês são tudo louco mesmo, só deve ter louco nessa rádio. Eu falei, realmente. Acho que a maioria dos bugrinos aí que tem 10% de sanidade em dia já largaram mão, né? Mas nós vamos continuar aqui, cara, até o último suspiro. Não vou largar a mão não, cara. Aí ainda comentei, falei, se você acha louco aí o pessoal que ouve a rádio, você vê o grupo da rádio, então, meu Deus do céu, um mais maluco que o outro. Mas seguimos, Ortiz, seguimos firme e forte aí, não vamos desistir do Guarani nunca não, cara. Tenho esperança que as coisas vão se ajeitar e que nós vamos ainda ter muita alegria com o Guarani ainda em vida. À espera de um milagre. Lugar a 2. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco! Louco é todo aquele que acredita quando todos os outros já desistiram, viu, Guilherme Sampaio? Loucura é um pouco disso também, né? Você acredita? Eu desejo, do fundo do meu coração, né? Acreditar já é um outro assunto, já é um outro tema, né? Mas louco é todo aquele que acredita quando todos os normais já desistiram, viu? Também são loucos. Vamos junto, Guilherme. Obrigado, viu? E feliz Dia dos Namorados para você e para a esposa, tá? O velho Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos. Que esse Dia dos Namorados e Namoradas seja a renovação do amor. Opa, tá romântico, Dantas, hein? Vai bater uma caixa hoje, hein, velho Dantas? Ortiz, como você disse, nós não queremos falar mal do Guarani, mas infelizmente é isso que o Guarani está nos permitindo. Acorda a diretoria. Então, né, Dantas, é a diferença entre falar do momento e falar da entidade, né? A entidade Guarani tem que ser enaltecida sempre, né? O grande Guarani tem que ser sempre enaltecido, né? Agora, o momento do Guarani é um momento muito pequeno, é um momento muito ruim, né? É um momento de muita reflexão, é um momento em que as pessoas precisam abrir mão das suas próprias convicções, né, meu irmão? Um abraço, viu? Eu posso falar mal do momento do Guarani nunca, né? Jamais, jamais. As pessoas me falam assim, você faz muito para o Guarani. O Guarani fez muito mais por mim do que eu fiz pelo Guarani. Aos 52 anos de idade eu posso dizer isso. Sem o Guarani a minha vida não seria completa, né? Então, devo muito ao Guarani. Um abraço, velho Dantas. Professor Edu, professor Edu é um dos que tinha desistido. Volta hoje, uma semana depois. Boa tarde, Ortiz. Suas palavras nos representam, amigo. É bom demais ter uma voz ativa que representa o nosso sentimento. Tamo junto. No mais é aguardar e torcer, porque é o que podemos fazer nesse momento. Abraço. Edu, é palavra de torcedor, né, cara? E pode ter certeza que tem gente que ouve falando, isso aí é groselha. Isso aí é groselha, tá? É groselha. Tá jogando pra torcida. Eu não jogo pra torcida, né? Eu sou da torcida, né? Como é que eu posso jogar pra torcida, né, Edu? Cara, Humberto Louser não deu. Não presta. Claudinei Oliveira, não presta. Júnior Rocha, não presta. Quando que eles vão enxergar que o que não presta é o que eles deram para o treinador, Edu? O material humano dado para o treinador não presta. As decisões tomadas por eles não prestam. Quando eles vão enxergar isso? Talvez nunca, né? Talvez nunca, né? Um abraço, meu querido. Tamo junto. Mais um áudio aqui, mais um ouvinte mandando sua mensagem. É o Dario João. Vamos lá, vamos ouvi-lo. Boa tarde, Ortiz. Concordo com suas palavras. E o que mais me admira é que grande parte aí dos gestores do Guarani são empresários
em relação à visão que eles têm para o Guarani, é uma visão curta, é uma visão que não nos leva a acreditar em nada, infelizmente. Se nós pegarmos aqui desde o início do ano, após o fracasso da Série B do ano passado, e foi mantido aí tudo do jeito que estava, inclusive o treinador, e aí depois não deu certo, aí trouxeram um outro treinador aí, inferior ao que tínhamos, que é o Claudinei Oliveira, nada contra as pessoas, mas infelizmente é a realidade. E por fim veio essa aposta do Júnior Rocha, que você mesmo disse, a campanha da Inter de Limeira e do Guarani foram até parelhas no Campeonato Paulista. Talvez assim, méritos para o Júnior Rocha naquele momento, porque tinha um elenco bem inferior e conseguiu fazer uma campanha melhor do que a do Guarani. E aí agora, a depender dessa diretoria, talvez eles vão querer dar uma resposta com um treinador totalmente ultrapassado. E aí a gente já sabe qual será o resultado. Infelizmente, quem realmente gosta do Guarani somos nós, torcedores. Essas pessoas que estão gerindo o clube, infelizmente, elas não... parece que elas não têm o mínimo de carinho pelo clube e muito menos pela torcida. Forte abraço, Ortiz. Dario, um abraço para você. Existe uma diferença grande entre o cara ser um empresário de sucesso, né, ter uma empresa que dê sucesso, se bem que alguns têm empresas e não dão tanto sucesso assim, tá? São empresas no mercado aí que vão trocando de nome, né, e tal. Significa que precisa dissociar da marca antiga porque não foi muito bom, né, o negócio. Mas quando você toca a sua empresa, você toma as decisões que você acha corretas para o que é seu, né? Então, isso pode trazer sucesso ou fracasso. Nós não sabemos quantos erros eles cometeram no passado para chegarem a algum sucesso hoje, né? Nós não sabemos. Uma coisa é eu tomar uma decisão para aquilo que é meu, né? O que é meu, eu decido da forma que eu quiser. Ninguém tem que dar palpite, né? Se eu quiser pegar o meu carro, quebrar ele no martelo e tacar fogo, ele é meu patrimônio, eu faço dele o que eu quiser, né? Agora, se eu emprestei o carro do meu amigo, ou se eu estou com o carro do meu amigo, ele me passou, ele foi viajar, e ele me passou o carro, me dando uma procuração para usar o carro e para cuidar do carro nesse período que ele estiver viajando. E aí eu pego o martelo, quebro o carro, taco fogo no carro, eu não tenho poder para isso, né? Por quê? Porque ele não é meu, eu estou cuidando dele, né? Eu não sou o dono dele. Essa é uma analogia bem correta ao que significa ser dirigente do Guarani Futebol Clube, né? Ser dirigente do Guarani Futebol Clube não é ser dono. Uma coisa é eu acertar naquilo que é meu, mas ninguém sabe quantos erros eu cometi. Opa, quase que eu derrubo minha garrafinha d'água aqui, ó. Quase. Ninguém sabe quantos erros eu cometi. Eu te falo com a mão, rapaz. E no Boa Noite Bugrão, então eu falo muito mais, assim, vocês não estão vendo, eu falo muito mais. Ninguém sabe quantos erros eu cometi até chegar a um acerto, né? E essas pessoas que passam pelo Guarani também. Ninguém sabe quantos erros elas cometeram para terem algum acerto na vida, né? Já sobre o elenco da Inter de Limeira e do Guarani, eu acho que o elenco da Inter de Limeira era melhor que o nosso na Série A1 do Campeonato Paulista, tá? Eu acho. E ainda assim campanhas parecidas. A campanha se fez basicamente, a diferença das campanhas se fez basicamente num resultado. Se o Guarani tivesse ganho da Inter de Limeira, ele não correria risco de rebaixamento na última rodada, né? Teria 10 pontos já, faria os 13 pontos, como fez vencendo o Red Bull, não se classificaria, e a Inter de Limeira teria no máximo 12 pontos, né? Então, mas estava empatado 0-0, então tá bom, o Guarani teria fechado com 11 pontos, e a Inter de Limeira com 13. A Inter também não teria se classificado, né? Seriam campanhas muito parelhas. E é nisso que nós atiramos. Nós apostamos no quê? Nós esquecemos de ver que no Campeonato Paulista as equipes se classificam também pelo regulamento, né? E não por mérito. E aí nós apostamos no treinador, que conseguiu, pelo regulamento, uma vaga na segunda fase da competição. É brincadeira, viu, Dario? E a impressão que eu tenho é essa mesmo, eles não estão nem aí com a gente, não estão nem aí com o torcedor. Né? E o torcedor é o maior fiel dessa balança, cara. O torcedor é o que tem que ter mais peso nessa balança, né? Vamos voltar aqui agora para o YouTube, vai. O Dario estava lá no WhatsApp, está aqui no YouTube agora. Marcelo, boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem com você, meu irmão?
O Eduardo Oliveira veio pro YouTube, Eduardo, gostou, é? Ortiz, boa tarde. Como hoje é dia dos namorados, que o Guarani comece a namorar e conquistar as vitórias em diversos jogos. Que o Guarani comece a namorar a permanência, né? Que ele se divorcie ou largue, né, do rebaixamento e comece a namorar a permanência, né? Cara, é difícil, é muito difícil, né? Nossa, onde nós estamos? E ele segue, a defesa do Guarani contra o Avaí na sexta-feira vai ser Vladimir, João Vitor, Adel e Ryan. E o Diogo Matheus na esquerda, já que o Vitinho eu não acredito que ele vá jogar. O primeiro passo que o Guarani deveria tomar é diminuir pela metade o enorme staff existente hoje. E quanto à nossa categoria de base, quem vai querer ver jogar sabendo de antemão que não terá chance no time principal? Vem, pior que tem gente que vem, Eduardo, tem. O Guarani ainda desperta o interesse, né, do papai, que lembra do grande Guarani, né, e tal. Você se lembra das declarações do Paraíso quando foi contratado pelo Guarani, a forma como ele se refere ao Guarani, né? Aquele respeito, aquela empolgação. O Guarani ainda é uma das maiores marcas do futebol brasileiro. Vem. O problema é que vem e passa, né? Porque não fica, ou se fica, não vinga, né? Não se torna jogador, né? Sobre a defesa do Guarani, eu não sei se vai ser essa, não. Vamos lá. O João Vitor vai na lateral direita e o Diogo Matheus na lateral esquerda. É isso que você tá escalando, né? E Lucas Adel e Ryan. Eu não sei se o Ryan vai ser escalado, não. Mas o treinador também não é treinador, né? É o auxiliar, então ele não tem compromisso nenhum, né? Ele pode errar, né? Pode errar à vontade, né? O staff do Guarani é muito grande, tem mais gente no staff do que no elenco. É muita coisa para termos esse nível de futebol, né? Marco Mariano, Ortiz, pessoas que comandam o Guarani, para eles parece tudo normal, parece, não devem satisfação nenhuma pra gente, não devem nada, nem um gesto de atenção, absolutamente nada, cara, nada. Já tenho 2 áudios aqui, então, são 2 áudios meio longos do Guilherme e do Sami Moraes. Eu vou pro comentário do Cleiton Vendemiato, tá? E depois do comentário do Cleiton Vendemiato eu faço um breve comentário e a gente volta com os áudios de WhatsApp que nós temos, tá bom? Vem lá, Cleiton Vendemiato, lá de Santa Catarina, falando no Bugre Online. Bugre Online, quase que eu erro o nome do programa, dessa quarta-feira. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, muito boa tarde também para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, dia 12, dia dos namorados. Então, hoje, até por ser dia dos namorados, eu tenho algumas menções para fazer, Ortiz, lógico. Primeiro, quero desejar um ótimo, feliz Dia dos Namorados para a Vivi, que me aguenta aqui, né, todo dia, que de segunda-feira a 1h da manhã, às vezes a gente está se despedindo da rádio, né, com uma transmissão de jogo do Bugrão, e ela tá ali firme e forte, né, aguenta isso todo dia. Quero também deixar 2 parabéns, porque além de Dia dos Namorados, hoje tem 2 pessoas muito bacanas que fazem aniversário, Ortiz. Uma é a minha filhota, a Bárbara, que está completando 27 anos hoje. Então, além de Dia dos Namorados, é o dia dela. Toda a felicidade do mundo para minha filhota, que também já aguentou bastante noites ali do Cleitão falando do Guarani. E um parabéns especial também, Ortiz, para um amigo nosso, né? Que hoje nem está tão ligado ao futebol, mas um amigo nosso da imprensa, Gustavo Biano, completando aniversário. Então, um grande abraço pro Gustavão. Gustavão que era pé frio, né, Ortiz? Quando o Gustavo Biano fazia jogo do Guarani, meu Deus do céu, né? Mas falando um pouco do Guarani, e eu sei que eu vou falar de um assunto que você também já exaustivamente comentou ontem, Ortiz, soa às vezes até como quase que um deboche, né? A gente tá com o Guarani nessa situação, o Guarani não tem treinador, o Guarani sequer faz menção de qualquer coisa nesse sentido. O Guarani é um silêncio absoluto desde o dia em que demitiu o técnico Júnior Rocha. Aliás, optou pelo silêncio absoluto usando o Júnior Rocha para entrevista coletiva após jogo, demitiu no domingo para não ter que falar e até agora não falou. E aí a gente que tá aqui
angustiado, completamente nervoso com a situação do time, com aquilo que o time não apresenta, com aquilo que o time não evolui, a gente tem que se deparar nas redes sociais, quando abrimos em busca de alguma coisa sobre o futuro do Guarani, com o lançamento da tal da camisa retrô K-pop, né? Então, não pelo lançamento, enfim, se o marketing entende que é uma boa, quem sou eu para discordar? Nem profissional da área eu sou, mas o momento delicado do Guarani, para que seja a única postagem da semana, né, para que isso seja a única notícia de toda essa semana atribulada e complicada que o Guarani vive, soa, repito, como até um certo ar de deboche do Guarani Futebol Clube, ou daqueles que comandam o Guarani, para com o torcedor bugrino. Não é possível que essa diretoria, que esses integrantes do Conselho de Administração não enxerguem a necessidade do torcedor nesse momento delicado que passa o clube dentro do campeonato, né? Quase que afundado ali na zona de rebaixamento, ou afundado na zona de rebaixamento, já que é o lanterna, é o pior dos 4 que integram a zona de rebaixamento. Não é possível que esses dirigentes não entendam que é necessário nesse momento, de alguma forma, tentar se comunicar com o torcedor bugrino. A gente já sabe que comunicação não é o forte desse conselho de administração, mas pelo amor de Deus, você manter o silêncio e quando vem a público através das redes sociais vir para divulgar um novo lançamento de uma camisa, é realmente fazer com que o torcedor bugrino se sinta afrontado, né? É muito desrespeito com a torcida bugrina o que esse conselho de administração faz, né? Então a impressão que fica é essa. A gente vai se sentindo tão impotente, Ortiz, a gente vai se sentindo de tal maneira inerte diante das coisas, que até um protesto da torcida, né, em frente ali à Asa Alumínios ganhou pouca repercussão, né, e você também já falou sobre isso, e me parece que não causa sequer nenhum incômodo nesses que hoje estão à frente do Guarani. É impressionante como para eles ou está tudo muito normal, ou eles realmente não dão a mínima para o torcedor. E aí é que mora o X da questão, né, Ortiz? Para que existir um clube de futebol se não for pela sua torcida? O Guarani existe desde 1911 porque tem uma torcida por trás, porque tem pessoas que amam esse clube, porque tem pessoas que dedicam a vida por esse clube muitas vezes. E esses que estão no CA simplesmente ignoram tudo isso, né? Tratam como se fosse realmente quase que uma sociedade secreta as coisas dentro do Guarani. Olha, talvez, Ortiz, se não é o pior momento da história do Guarani, é com certeza um dos momentos mais tristes que o Guarani passa através desse descaso desse conselho de administração atual para com o seu torcedor, viu? Que buraco o Guarani se enfiou com essas pessoas que, repito o que já falei várias vezes, de bugrino esses caras não têm absolutamente nada. Aliás, boa parte dos que votaram nessa chapa sequer bugrinos são, né? Sequer entrar nas dependências do clube entram, a não ser em dia de eleição. É isso, meu amigo, um desabafo, a minha indignação perante tudo isso que está acontecendo. Grande abraço para você, grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Opa, valeu, Coitão. Obrigado pelo comentário. Primeiro, eu vou começar de trás para frente, Coitão. Muitos dos que votaram sequer bugrinos eram. Não, até acho que não. Acho que não. A eleição passada, o cenário, né, desenhado naquele processo eleitoral era um cenário muito, muito difícil de se tomar qualquer tipo de decisão, viu, Coitão? O torcedor do Guarani viveu a expectativa versus a realidade, né? O orçado versus o realizado. Eu pergunto assim, hoje, será que essa chapa hoje teria a mesma quantidade de votos? Eu não sei. Eu tenho que lembrar que nós aqui da rádio, o Edinho e eu, em algum momento também nos posicionamos favoráveis
a chapa que venceu a eleição, Cleitão. E nós somos bugrinos, né? Então, eu tenho que respeitar o sócio bugrino que votou. Não que você não tenha respeitado, não é isso que eu quero dizer. Mas eu tenho que respeitar o bugrino que foi lá e depositou seu voto e a sua confiança nessas pessoas, né? Pessoas essas que depois de assumirem mostraram ali nenhum comprometimento com o torcedor ou com aqueles que neles votaram. Né? Os bugrinos que neles votaram. Lógico, tem alguns que não são bugrinos ali votando também. Como também tinham na chapa concorrente, né? Esse é o problema do Guarani, Cleitão. O Guarani não pode ser um nós contra eles, né? Não pode, tem que ser o melhor do Guarani sempre. E o que nós tivemos na última eleição foi isso, um confronto do ruim com o pior. Nós optamos pelo ruim, né? Ponto. O segundo ponto, Cleitão, esse lançamento de uniforme aí, Cleitão, ele mostra exatamente o que o Guarani hoje pensa do seu torcedor. Ele mostra o que as pessoas que comandam o Guarani hoje pensam do seu torcedor. Existe um ditado muito antigo, mas muito pertinente, que diz assim, é dando que se recebe. Né? Com trocadilhos à parte, é dando que se recebe. O Guarani vive um péssimo momento desportivamente, o Guarani já não é mais um barril de pólvora prestes a explodir, né? Ele já é um barril de pólvora que explodiu e hoje está tentando se diminuir o tamanho do estrago causado, né, pela explosão do barril de pólvora. E o que eles nos dão? Nada. Mas qual é a solução? Vamos lançar um novo uniforme lá e os caras que estão extremamente insatisfeitos vão ter que gastar dinheiro. Eles que gastem dinheiro. Então, eles querem receber, mas eles não querem dar nada. Nada. É uma dissociação da realidade, Cleiton Vendemiato. Você, no momento desse, onde a torcida está aflita, ansiosa por respostas, ter como única manifestação essa. Né? Essa. Teve a postagem no domingo da saída do Júnior Rocha, hoje é quarta-feira. A postagem de lançamento de um uniforme comemorativo destinado ao público K-pop para o Dia dos Namorados. Mas peraí, o que o K-pop tem a ver com o Dia dos Namorados, né? Então, o melhor marketing que o Guarani pode praticar agora é dar atenção ao seu torcedor. É resultado dentro do campo, é reverter essa situação que está se desenhando, Cleitão, né? O resto, meu amigo, é negação de realidade. O que o Guarani fez divulgando esse uniforme aí, nesse momento, é no mínimo, falta de empatia com o torcedor. Falta de empatia, tá? É pro Dia dos Namorados. Não, não é pro Dia dos Namorados. O que o Dia dos Namorados tem a ver com K-pop? Absolutamente nada. E a febre do K-pop foi no ano passado, né? Já faz tempo. O Guarani perdeu esse bonde, né? E agora lançar vendendo na loja Guarani Store, o público K-pop não vai comprar. O máximo que vai acontecer é eles piratearem a camisa e venderem lá, né? Como K-pop com a marca da capa e o símbolo do Guarani agora, né? Pelo menos o símbolo correto, então. É uma pena, tá? É uma pena. Eu esperava muito mais, Mas no momento em que me confrontei com essa realidade, de imediato a minha postura foi a de, peraí, eu tô aqui pelo Guarani, não por vocês. E eles não entendem isso. Uma prova disso é que eu estou proibido de acessar o Brinco de Ouro da Princesa desde o dia 19 de fevereiro. Vai fazer 3 meses, daqui a uma semana. Quarta-feira da semana que vem completa 3 meses, Cleitão Vendemiato. Um abraço para você, viu, meu amigo? E, um beijo na Bárbara, na filhota aí. Um abraço pro Gustavo Binoco, grande Gustavo Biano. Biano faz falta no esporte, viu, cara? Eu gosto muito do Biano. Eu brincava com ele sempre que encontrava. Biano, você vai fazer o jogo? Não, pelo amor de Deus, não tinha outro lá e tal, né? Mas a culpa não era dele. Ele até falava, sou eu o culpado, Ortiz? Ele ficava bravo, hein? Quando eu falava que ele era pé frio, hein? Um abraço, Biano, um beijo no seu coração, você sabe o carinho que eu tenho por você, viu? E pra filhota do Cleitão aí, a Bárbara, filha do coração, né, Cleitão? Um beijo no coração dela, toda a felicidade do mundo pra ela, que siga o seu caminho, né? Já tá crescida, já tá criada, responsável pelos seus atos, o papai foi o bom exemplo, né? Então, parabéns, viu? Felicidade, todo o sucesso do mundo pra ela, tá? Vamos voltar aqui para o WhatsApp, vamos ouvir mais um pouquinho do que fala o nosso amigo Bugrino aqui no WhatsApp. Sem vocês não teria programa, tá vendo? Eu não tenho pauta e nós já estamos aqui quase pagando o tempo do programa. 2 mensagens em áudio para a gente ouvir. O Guilherme Sampaio é o primeiro e depois o Sami Moraes. Vamos ouvir primeiro o Guilherme Sampaio. Não, e agora, falando de um assunto, né, Ortiz, eu até queria tirar uma dúvida contigo aí, você que é conhecedor aí do Estatuto. Eu vi a matéria lá do portal do Carlos Batista, né?
Então, falando lá do salário do Chay, quanto o Guarani vai gastar até o final do ano, quanto o Guarani gastou de rescisão, né? Acho que estava dando 2 milhões e 400. 2 milhões e 400 jogado no lixo, cara. Como é que um clube em recuperação judicial pega 2 milhões e 400 e joga no lixo? Olha o quanto isso poderia ser, se bem investido, poderia nos ajudar, cara. É um absurdo, é uma coisa de outro mundo, velho. Da onde que que mundo corporativo que esses caras vivem que você pode pegar 2 milhões e 400 e jogar no lixo? Cara, não é possível que não tenha... Como é que aprova uma auditoria, não sei, cara, a prestação de contas aí anual do clube, como é que aprova essas coisas? Esses caras não podem ser penalizados, né? Eu sei que só por má gestão não é motivo para impeachment, para esse tipo de coisa. Mas, cara, isso é um crime de responsabilidade. Imagina a gente com 2 milhões agora, 2 milhões e meio quase, né? Sobrando agora na mão, cara. Quanto que isso não ia ajudar nessa janela de transferência? É um absurdo, cara. Que gestão que é essa, cara? Porra, o cara que... Eu conheço gente humilde, sabe? Que às vezes eu vou fazer uma consultoria, vou ajudar, vou fazer alguma coisa. O cara tem uma empresa ali que é, sabe, extremamente humilde. O cara tem uma noção muito maior, muito maior de gestão financeira do que esses caras. Que bando de aventureiro, bando de fanfarrão, cara. Fala, Guilherme, vamos lá, vamos por partes então. Você começa falando do Chay, né? O que o estatuto tem a ver com a contratação do Chay? Absolutamente nada, Guilherme. E vou justificar o que eu estou falando agora. Quando o Chay chegou, a maioria de nós aqui comemorou a vinda do Chay. Então é um investimento que não rendeu, mas é um investimento aprovado por muitos, né? Que depois não virou realidade. Tá? As rescisões de treinador, eles vão dizer, nós atendemos os anseios do torcedor, o torcedor pedia a saída dos treinadores, nós temos que gastar com isso, nós demos satisfação para o nosso torcedor, né? A defesa deles, se houvesse um processo pedindo impeachment por esse motivo, seria essa, né? Má gestão é motivo para impeachment, sim, mas aí a má gestão tem que ser fraudulenta, tem que ter outros critérios, né? O erro está associado à contratação, né, Guilherme? O problema é a competência, né? O nosso mal é incompetência. O nosso mal é incompetência. E incompetência, infelizmente, não é motivo para impeachment. Tá? Incompetência, não. Mas eles podiam ter analisado. Podiam, mas o reverso da pergunta também existe, né? Qual foi o comportamento do torcedor do Guarani, ou da maioria do torcedor do Guarani, no momento do anúncio do Chay? A maioria se encheu de esperanças, né? E vou acrescentar, isso poderia estar muito pior. Imagina se o Guarani não tivesse negociado o Regis com o Goiás, por exemplo, que nós todos criticamos aqui da forma como aconteceu, e o Regis estivesse no Guarani, nós estamos na 9ª rodada já, e não tivesse entrado em campo, porque o Regis se machucou nos treinamentos lá no Goiás e nem sequer entrou em campo ainda, são 9 rodadas já. Então, nós estaríamos gastando também com o Regis, e aí esse valor já passaria de 3 milhões, né? Então, olha como as coisas podem piorar, né? As coisas podem piorar e piorar muito, tá? Mas são coisas dissociadas, tá? Isso você pede para fazer um atrelamento ao estatuto, estou falando do estatuto, não do sentimento do torcedor, tá bom? Um abraço, meu amigo. Mais um áudio aqui agora do Sami Moraes, vamos ouvi-lo com atenção. Fala, Ortiz, boa tarde, tudo bem? Como o amigo reverberou aí no programa de sexta-feira à noite, né? O Boa Noite Bugrão, eu enviei aquelas fotos do Ricardo Moisés e acabei não conseguindo escutar o programa na sexta, escutei na reprise e esqueci de comentar contigo. Não é que eu quero a volta do Ricardo Moisés, nada, é que eu não acredito de maneira alguma que ele esteja fora do comando do futebol do Guarani, tá? Então uma coisa é o que o Marconato disse para a Fúria, outra coisa talvez seja, quer dizer, a aparência, né? E outra coisa completamente diferente é realmente ele ter saído da frente do futebol. Por quê? Imagina o seguinte, agora passamos o comando aqui para o Toninho Cecílio. Eu duvido que isso tenha acontecido, vamos dizer, 100%,
Porque o Toninho Cecílio depende, claro, de contratação, de mandar a gente embora, tudo que envolve a parte financeira do clube, né? Então, você vê o que está acontecendo aí no Corinthians, né? É uma pressão para trazer o CEO do Fortaleza e que ele teria carta branca. E a imprensa vem discutindo isso claramente, que falou que isso não existe no futebol brasileiro, né? A gente tem lá o Marcos Braz no Flamengo e conquistou bastante coisa, é verdade, mas assim, errou muito também. E a torcida, boa parte da torcida insatisfeita com ele pedindo a cabeça, ele não sai. E não sai por quê? Porque o presidente lá, o Landim, tem total confiança nele. Onde se trazer alguém no mercado com carta branca, existe uma parte política muito forte, né? Então, só por isso eu coloquei na sexta-feira as fotos do Ricardo Moisés, dizendo, no momento que o bicho tá pegando no brinco de ouro, ele tá fazendo o que ele sempre fez. Ele colocou à frente de tudo a recuperação judicial, todos esses assuntos relacionados a parte financeira e reestruturação do clube, né, da parte administrativa, e o futebol largado. Então eu não creio que o Toninho Cecílio tem autonomia, que tampouco o Ricardo saiu da frente do futebol. Então não tô pedindo a volta dele, não. Pelo contrário, para mim ele não saiu, tá? E não vai sair. Porque o Marconato, coitado, a gente não precisa nem estender que ele não conhece nada. Então eu duvido que o Ricardo tenha saído, tá bom? Abraço. Abraço, Sami. Vamos lá. Eu não posso nunca debater a fé ou a crença, né, Sami? Eu não posso. Você não acredita. Quem sou eu para fazer eu acreditar? Né? 99% do torcedor do Guarani não acredita. Quem sou eu para fazer eu acreditar? O que eu posso trazer são as informações que eu tenho, né? Informações colhidas com pessoas alheias a esse processo, inclusive, tá? Ninguém do Guarani me passa informações mais. Eu tenho informações de pessoas alheias a esse processo. Mas eu tenho que me basear no que é oficial e no que é oficioso, né? Você traz a sua versão oficiosa, né? Eu não acredito, ele não saiu, o Toninho Cecílio não tem... Isso é oficioso. O oficial ele não participa mais das decisões do futebol. E se ele não participa das decisões do futebol, ele está no lugar certo, falando da recuperação judicial do Guarani. É certo priorizar isso? Não, não é certo. Mas quem sou eu para fazê-lo acreditar ou não acreditar em algo? É isso que eu debati. Né? Pediram tanto a saída dele do futebol. E ele está lá para falar de um outro assunto, que não é o assunto ligado ao futebol, acompanhado do presidente do Conselho Fiscal, que também tinha que estar lá falando da recuperação judicial do Guarani, já que o Guarani tinha que estar lá representado, né? Imagino eu que tivesse. Quem sou eu para dizer que eles estão no lugar errado? Eles estão no lugar certo, fazendo a coisa certa. Né? Estariam no lugar errado se eles estivessem numa convenção sobre montagem de elenco. Aí eu diria, não tem nada que tá lá, porque o cara tá afastado das funções no futebol, o outro é presidente do Conselho Fiscal, o que eles estão falando de montagem de time? O que eles estão falando de tática de jogo? Né? Acho que é isso que precisa ser pontuado. Agora, quem sou eu para fazer você mudar a sua opinião? Você e todos enxergam o mundo da forma como querem enxergar. O que eu trago aqui são apenas as informações que eu tenho. Cabe a vocês acreditarem nelas ou não. Se vocês não querem acreditar, não tem o menor problema. Menor problema. E há muito tempo eu não falo nada para defender ninguém da cúpula do Guarani aqui, hein? Eu só trago informações, tá? Só relacionados ao Guarani eu só trago informações ultimamente. Um abraço, viu, meu querido? Agora, debater Corinthians, CEO do Fortaleza, isso, cara, não faz a minha cabeça, não. Corinthians é problema deles, né? Perderam um patrocínio milionário lá e tal. Deixa eles se resolverem lá. A gente tem problemas maiores aqui, né? Bem maiores. O Beto, boa tarde, Ortiz. Longe de criar confusão, a direção do clube, mas eu te pergunto, caso o Ricardo seja destituído do cargo de CEO e o presidente, que hoje não manda nada e não entende de nada de futebol, renuncie, quem comanda o Guarani se isso acontecer? Obrigado. Beto, primeiro, a gente tem que posicionar que, pelo estatuto do Guarani, o CEO também não tem nenhuma condição de comandar o clube. Tá? Estatutariamente, no Guarani, o cargo de CEO não existe. Então, é um cargo que não dá representatividade estatutária a quem o desempenha. Então, a saída do presidente do CA, independente da saída ou da manutenção do CEO, traz o mesmo problema. Tá? O mesmo problema. Se o presidente do CA renunciar, quem assume a presidência do CA é o vice-presidente. Ponto. O vice-presidente é o Rubens Vicente Júnior.
Então, quem toca, quem tem representatividade nesse caso, e a representatividade está restabelecida, porque ele é eleito vice-presidente, tá? Então, saiu o presidente, assume o vice-presidente. Agora, saiu o presidente e o vice-presidente, aí os que sobraram do CA são 5, esses 5 têm que se reunir e eleger um novo presidente. Tá? Aliás, eles têm eleger um novo presidente. Isso feito, o Conselho Deliberativo do Guarani tem que se reunir e eleger 2 conselheiros deliberativos para comporem as vagas faltantes no Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube. Se saírem 3, a mesma coisa. Os 4 que ficaram elegem um novo presidente, um novo vice-presidente, o clube está restabelecido na representatividade e o Conselho Deliberativo se reúne e elege entre os conselheiros deliberativos 3 nomes para reintegrarem, recomporem o CA do Guarani. Agora, se saírem 4 ou mais, aí o CA do Guarani não pode trabalhar com menos de 4 integrantes. Aí o Guarani tem um problema, porque aí tem que se respeitar o Estatuto do Guarani no que tange a convocação de Assembleia Geral para eleição, tem que haver uma nova Assembleia para eleição, para eleger novos integrantes para recomporem o CA, mantendo aqueles que ficaram. Por exemplo, ficaram 3, tem que ser eleito 4 novos integrantes. Tá? O CA do Guarani não tem autonomia para trabalhar com menos de 4 integrantes. Feita essa eleição, eles assumem o seu cargo no Conselho de Administração. Imediatamente ao assumirem, o Conselho de Administração novo se reúne com os antigos e os novos, elege um novo presidente, elege um novo vice-presidente e aí se restabelece a representatividade do Guarani Futebol Clube. Tá bom, Beto? Apenas para esclarecer, estatutariamente esse é o caminho da coisa, o caminho natural da coisa, tá bom? Vamos pro Beto Toledo, então. Estou falando demais aqui, vai passar um pouquinho do tempo hoje também. Achei que ia ser mais curto o programa, está sendo longo do mesmo jeito, né? Não consigo cumprir pauta, graças a vocês. Muito obrigado, viu? Vamos ouvir então o comentário pré-gravado do Beto Toledo falando da situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde planeteiros. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, quarta-feira, dia que o pessoal vai encher os restaurantes e também o M luminoso, né Ortiz? Costuma ser assim, o dia dos namorados, pelo menos, né? Bom, eu vou estar fazendo o programa ao vivo, logo mais à noite, às 8 horas da noite, das 20 horas às 22, com o Marcos Ortiz, falando um pouquinho do Guarani nesse Boa Noite Bugrão. Ortiz, encerrou ontem, né, a 9ª rodada, pelo menos, entre aspas, encerrou, né, já que já tem times com jogos atrasados. CRB tem 8 pontos, está numa zona de rebaixamento, não está na zona de rebaixamento, mas está na boca, né, com a mesma pontuação, só que só tem 6 jogos, 2 jogos de atraso, e aí tem mais o Sport Recife e também o Botafogo, né, com 8 jogos, que exatamente eram os 2 adversários aí do CRB nesses 2 jogos que foram adiados. Bom, o Botafogo e o CRB, então, nesse momento, fazem parte do nosso campeonato, né? A gente pode tratar como fazendo parte do nosso campeonato, que é daquela última parte, né? Daquele último terço. Se a gente divide o campeonato em 3, né? O último terço ali é do 12º, do 13º até o 20º, são os times que lutam contra o rebaixamento. Veja você, né? Nesse momento, está tendenciando 34 pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É claro que isso vai subir, naturalmente ele sobe, mas costuma, no máximo, subir 4 pontos, tá? Partindo da 10ª rodada. A partir da 10ª rodada, se a gente pegar o histórico dos campeonatos da Série B, se está tendenciando na 10ª rodada 40 pontos, por exemplo, isso quer dizer que vai subir no máximo 4, ou seja, vai chegar em 44. Se tiver tendenciando 38 para fugir do rebaixamento, vai chegar em 42. Bom, eu estou usando uma margem muito conservadora mesmo de número, e eu falo hoje, né, ainda antes de fechar a 10ª rodada, que com 42 pontos o time já escapou do rebaixamento, tá? Qualquer time que fizer 42 pontos, independente do número de vitórias, independente do número de saldo de gols, ele vai escapar do rebaixamento. Mas eu apostaria, né? Aí já não estou cravando, mas eu apostaria que esse número vai ainda diminuir um pouco,
tá? Talvez chegar em 40, 39, deve morrer por aí. Até a 15ª rodada a gente consegue falar um pouco melhor sobre isso. Por que eu tô dizendo tudo isso, Ortiz? O Guarani enfrentou 3 times que, para mim, na minha visão de futebol, vão brigar na parte de baixo da tabela, tá? Esses 3 times que ele enfrentou dentro de casa, tá bom? Que foi, por ordem, né? A Chapecoense, o Paysandu e o time do Operário. Ele perdeu 2 jogos e empatou 1, ou seja, de 9 possíveis, o Guarani fez apenas 1 ponto em casa. De 9 possíveis, fez 1 ponto em casa contra adversários diretos. Se o Guarani tivesse aproveitado esses outros 8, né, que ele deixou de fazer, uma situação normal, né? Vencer um time que vai lutar contra rebaixamento, que está no mesmo nível técnico que ele já teria 12 pontos, estaria numa situação muito mais confortável na tabela nesse momento, né? Eu tô colocando o Operário também, com certeza vai ter gente falando assim, pô, o Operário tá com 15 pontos, tá encostando lá na zona de acesso. Uma vaca em cima da árvore, o Operário, tá? Não vai ficar nessa posição. Me cobrem no futuro, tá? O Operário vai perder pontos. O que pode acontecer com ele é que esse início bom de campeonato, essa gordurinha aí de 6 ou 8 pontos que ele tem a mais do que ele deveria ter, né? Do que o futebol que ele tem. Eu calculo que ele tem pelo menos uns 6 pontos a mais do que o futebol que ele apresenta dentro de campo. Então, talvez esses 6 pontos aí façam diferença lá na frente, para ele terminar ali com 48, 50 pontos, né? Até um pouquinho menos, talvez, 44. Então ele tem uma gordurinha ali para talvez não sofrer lá na frente, né? Lá na reta de chegada. Isso pode fazer a diferença. Mas, no modo geral, um time que vai ficar, na melhor das hipóteses, em meio de tabela, não vai brigar por acesso em momento nenhum. Tem outros clubes aí, é claro, não vou ficar citando cada um deles, né? Mas que vão estar nessa situação. Eu só estou fazendo esse levantamento pelo seguinte: o Guarani tem uma janela de oportunidade na frente, né? Que é qual? O campeonato começou muito ruim, com uma pontuação muito baixa, muito aquém, inclusive, de qualquer outra Série B, né? Porque normalmente você tem 1 ou 2 times que tem uma pontuação fora do normal, né? Tá muito baixa a pontuação. Você teve o ano passado, por exemplo, o ABC num determinado período, junto com o Juventude, depois foi mudando essa regra, passou a ser o time do Tombense, e isso foi, né? Foi mudando aí conforme o campeonato foi se alterando, mas você tinha no máximo 2 times. Esse ano você tem no mínimo 6 times que estão disputando o mesmo campeonato e que não conseguem projetar aquela famosa pontuação mínima que é de 44 pontos. E aí, pior, nenhum desses 6 times consegue projetar sequer 40 pontos no final do campeonato. Se você pegar o aproveitamento atual desses 6 times e jogar na tabela total do campeonato, eles não vão conseguir projetar sequer os tais dos 40 pontos. Então, essa é a janela de oportunidade do Guarani. O campeonato é tão fraco, e tem times fazendo tanto esforço para não pontuarem, para não conseguirem nada, que se ele fizer o mínimo, se ele conseguir entregar o mínimo de resultado, que é encaixar vitórias em casa, né? Na sequência aí, 2, 3 vitórias em casa, pelo menos, estou desperdiçando os jogos fora, provavelmente ele vai sair da zona de rebaixamento, ainda que saia com uma pontuação não muito alta, né? Ainda que saia raspando ali, beirando a linha, né, de corte do rebaixamento, mas ele sai. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma baita de uma oportunidade para um time que até agora tem 4 pontos somados, que perdeu de 3 adversários diretos dentro de casa, como eu disse aqui, ou perdeu de 2 e empatou de 1, né? Enfim, é uma oportunidade de ouro para esse time do Guarani aí. Falta pouco. Precisa ajustar, né? Só que, pensando em tudo isso, né, Artis, o time também até agora não divulgou o treinador, falou de uma série de mudanças que iriam ser feitas, que até agora também não foram feitas. Então, assim, no final das contas, o Guarani parece que não quer se ajudar, né? A oportunidade está aí, está na frente dele, né? É só ele fazer pontos, é só ele voltar a vencer jogos. Vai ter o Ituano em casa na próxima rodada, né? Na sexta-feira ele pega o Avaí fora, mas reparem que eu estou desperdiçando os jogos fora de casa, né? Não estou pensando nesse momento em o Guarani vencer os jogos fora de casa. Vai ter o Ituano, vai ter um derby contra a Peruada, que é outro time sofrível, assim como o nosso. Oportunidades ele tem de vencer pelo menos 3 jogos seguidos em casa e sair dessa situação, sair da zona de rebaixamento, abrir talvez 1 ou 2 pontos para essa zona de rebaixamento. Só precisa querer, né? O que falta? Falta a diretoria querer. Até agora parece que não. Quarta-feira, 12:30, e até agora o Guarani sequer
divulgou o nome do seu novo treinador. Então, parece que essas pessoas que estão à frente do Guarani estão fazendo um esforço gigantesco para levar o Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Maravilha, Otis? Grande abraço, meu irmão. Fica com Deus, tá? Fiquem com Deus todos os amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Beto. Beto Toledo, comentarista da Rádio Planeta Guarani, falando em números. Beto, eu acho muito cedo para a gente partir para esse tipo de projeção, mas é só a minha opinião. Acho muito cedo, porque tem um detalhe aí que muda tudo, né? A janela de transferências, ela não serve apenas para o Guarani, né? Não é apenas o Guarani que está no mercado procurando jogadores para recompor o seu elenco, para refazer, remontar o seu elenco. Existem clubes aí até com mais potencial de investimento do que o Guarani, que também vão tentar se aproveitar dessa janela de transferências, e a pontuação pode subir, né? E aí você traz a informação nas projeções que você fez, que 38 pontos, até corrige aqui, né? São 7 times que nesse momento teriam projeção menor do que 38 pontos. Legal, o problema é o seguinte, a projeção do Guarani, você sabe qual é, Beto, se ele mantiver o aproveitamento que ele tem hoje? Acho que você fez essa conta. A projeção do Guarani é 16,88 pontos, vamos arredondar, 17 pontos ao final do campeonato, com o aproveitamento atual. O Guarani tem um aproveitamento pífio de 14,81% dos pontos disputados. 4 em 27. 14,81%. Então, olha o quanto a gente precisa crescer para chegar ao nível de 38 pontos, né? E contando que, depois da segunda janela, muitos clubes viverão outra realidade, né? Muitos clubes viverão outra realidade, entre eles muitos dos que estão nesse campeonato do Guarani, né? Muitos estarão nessa faixa aí de campeonato que o Guarani disputa, né? Entende? Para chegar aos 38 pontos, o Guarani precisaria de 43,32% de aproveitamento total, né? Ele tem 14,81%. É muito pouco, né, Beto? Muito pouco, né? Deixa eu até refazer essa conta aqui que eu acho que está errada. Vamos lá. São 114 pontos, né? 114 pontos para 38 dividido por 114. Desculpa, 33,33%. Olha o quanto nós estamos diferentes. Nós precisamos de mais do que o dobro do aproveitamento atual, que é de 14,81%. Então, eu não consigo ainda fazer contas. Eu também gosto das contas, das projeções, mas eu não consigo ainda fazê-las, viu, Beto? Eu acho que fazer conta agora não ameniza, pelo contrário, piora, porque aí a gente se confronta com 14,81% dos pontos. Uma projeção, mantendo esse aproveitamento, de 17 pontos. Seria o menor aproveitamento, acho que, da história da Série B de pontos corridos, né? Ah, meu Deus, hein, Beto? Onde é que a gente está se metendo, né? E parece que nada está acontecendo. Parece que nada está acontecendo. O CA do Guarani não toma nenhuma providência. Não faz nada. Absolutamente nada. E nós dois, né? Sua mulher e a minha vão estar felizes da vida, né? Nós vamos estar aqui das 8 às 10 apresentando Boa Noite Bugrão. A minha já está acostumada, a sua vai sofrer um pouquinho, né? Acho que é a primeira vez. Dê um abraço nela, viu? Feliz Dia dos Namorados pra você e pra Márcia, tá? O Dantas tá rindo aqui do seu M luminoso. Valeu, velho Dantas. E passando aqui nas últimas mensagens do nosso YouTube, no canal, até quero agradecer ao Everson aqui, ó. Ele fala assim, pessoal, deixa um joinha aí, pô, é bom pro canal da rádio. É bom mesmo, é que eu prometi várias vezes, Everson, que eu jamais faria um programa pedindo like, tá? Mas se puder deixar um like aí, é bom, né? Eu vejo lá, ninguém marca como gostei, né, pô? Então deixa um like aí, pô, deixa um like aí. Tá certo que eu sou feio, mas, né, vamos junto. O Marcelo Rodrigues tá surpreso. Caraca, o Cleiton tem uma filha de 27 anos, eu achando que ele tinha uns 34. O Cleitão tá com 43, né? 43 anos o Cleitão Vendemiato, tá? Rapaz. Um abraço pro Cleitão e pra filhota dele, a Bárbara, com 27. A minha mais velha tem 34, viu, Marcelo? Mas eu tô velho, né? Você tá vendo aqui que eu tô com o chassi bem judiado já, né? Já sou avô, hein? A minha mais velha, a Ariane, me deu uma neta de presente, tá? No começo do ano, em janeiro. Depois ele disse que nesse Dia dos Namorados ele espera que seja o último ano do Guarani namorando com zona de rebaixamento. Pelo amor de Deus, chegou a hora de ser marido fiel, né? Sair da zona para não voltar mais, né?
Deixa essa zona aí, não volta mais para ela, né, o Marcelo? O Carlos Silva, irmão, não seria uma questão de hombridade o Ricardo Moisés pedir demissão? Sim, seria. Eu, no lugar dele, já teria pedido. Já teria pedido há muito tempo. Há muito tempo. Aliás, não teria assumido o cargo de CEO do Guarani, tá? Parelheiros da capital com o Guarani, e esse time do Guarani na Série C vai passar vergonha. O problema é que na Série C não será nem esse time, né? Vamos torcer pro Guarani não ir pra Série C, né, Carlos? Vamos. Carlos Silva, um abraço. Ô, cliente sincero, um abraço pra você. O Planeta Guarani voltou no YouTube, tá comemorando ele aqui. Só nesse mês de junho, cliente. Nesse mês de junho a gente vai fazer a programação aqui no YouTube à tarde. Tá bom? Sempre por volta do 12:30 a gente entra no ar. Pode atrasar um minutinho ou dois, mas a gente entra no ar para falar do Guarani, tá? Nesse mês de junho, até o dia 30, a programação estará aqui sempre à tarde, tá bom? E à noite a gente faz só no Radiosnet. Vai pro Radiosnet, que a gente fala todo dia do Guarani lá. São 3, 4 horas, às vezes, de programação diária falando do Guarani. Senhores, eu peço desculpas mais uma vez. Eu sou muito sincero em dizer, me frustra muito ter que fazer esse nível de programa sem nenhum conteúdo. Né? Não que vocês falando sobre o Guarani não seja conteúdo, mas nós não temos informações para compartilhar. Por quê? Porque os donos do Guarani Futebol Clube acham que está tudo normal e que a solução para o Guarani é lançar um uniforme novo voltado ao público K-pop em homenagem ao Dia dos Namorados. É a única ação divulgada pelo Guarani nessa semana turbulenta que nós estamos vivendo. Isso mostra o nível de abandono que a gente está exposto, né? Peço desculpas novamente e vamos lá, né? Às 8 da noite eu e o Beto estamos juntos, né? Já é tradicional, né? Boa noite, Bugrão, a partir das 8. O Clint voltou aqui, já é uma notícia fantástica, muito legal. Estou no Radiosnet todos os dias também, sou repriseiro de carteirinha. Um abraço, Clint, obrigado. Tamo junto, vem para ao vivo um dia, manda mensagem, interação ao vivo lá no Radiosnet também, não deve ser o seu horário, né, e tal, mas vem sempre que puder, tá bom? Um abraço, meu amigo, tamo junto. Deixa eu finalizar o programa agora, dizendo que o Guarani provavelmente o Guarani vai com o Marcelo Cordeiro, porque um treinador para ir para o jogo tem que estar no bid da CBF até amanhã. Então o Guarani teria que contratar esse treinador hoje, mandar a documentação para a CBF hoje, para o nome do treinador ser inserido no bid amanhã, tá? Isso não vai acontecer, né? Dificilmente aconteça, né? Então o Guarani vai com o Marcelo Cordeiro como técnico interino lá para Florianópolis enfrentar o time do Avaí. O Guarani tem desfalques, né? Pode ter mais desfalques ainda, dependendo da situação do Jefferson e do Douglas Bacelar. O Guarani pode ter desfalques, né? No plural. Tem... Em tese, a volta do Chay, que está à disposição novamente, né? Pode ser, né? Que o Chay esteja de volta novamente à disposição. O Luan Dias também, né? Provavelmente esteja de volta à disposição, né? Mas é muito pouco. E tem o desfalque certo do Léo Santos, que foi suspenso, né? Foi expulso na última partida. É muito difícil, mas vamos torcer, porque torcer é tudo que a gente pode fazer, né? Meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado a você que esteve no YouTube acompanhando a gente. Muito obrigado a você aí no Radiosnet, ligado na Rádio Planeta Guarani. Eu passo a régua aqui no nosso Bugre Online. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem ao vivo, me ajudaram muito nesse programa. Obrigado aos nossos dois comentaristas, ao Cleiton Vendemiato e ao Beto Toledo, pelo conteúdo também compartilhado com vocês. Obrigado a você, repriseiro. Você que está na reprise, você que está fora de hora aí no YouTube assistindo o programa, obrigado, tamo junto, viu? Amanhã a gente volta no YouTube nesse horário, tá bom? Radiosnet a partir das 8 da noite, boa noite, Bugrão, você é nosso convidado. Deixo como sempre meu grande abraço a todos, meu até a próxima, se Deus permitir. Feliz Dia dos Namorados a todos os bugrinos e bugrinas, feliz Dia dos Namorados a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!